E aí, pessoal do canal SDA, eu sou a professora Flor, mais uma vez aqui fazendo a resistência. Hoje vou falar sobre o quadro Felicidade, a série Felicidade que eu tenho aqui neste canal. E hoje vou falar por que estamos ansiosos. Vocês sabiam que a ansiedade já é considerada pelos cientistas como um mal de saúde pública? Pois é, a ONU divulgou no ano passado uma lista dos países que mais sofrem com crises de ansiedade. E foi apontado aqui no Brasil que nós somos o quinto país a sofrer desse mal. É mais de 18 milhões de brasileiros ansiosos no nosso país. Claro que a pandemia veio a agravar esses dados, porém, não é apenas o motivo para isso, tá? A pandemia, os cientistas nos dizem que é simplesmente uma potencialização do quadro no geral, ou seja, nós brasileiros já vamos sofrendo já há muito tempo com a questão da ansiedade, já estamos desenvolvendo, né, quadros de ansiedade já há muitas décadas, só vem crescendo ano a ano. E o que acontece? Essa crise, ela é potencializada. Por quê? Por toda a vazão que nós temos no nosso Brasil. Especificamente, as questões voltadas para a área social, as questões voltadas para a área da economia, a questão voltada para a área da sociedade como um todo. E o que essa crise nos traz? A crise dá vazão à ansiedade. A crise política, por exemplo, dá vazão à ansiedade. Quando um país não o passa por momentos, digamos, saudáveis dentro da sociedade, é aonde são mais apontados casos de ansiedade, casos de doenças psicossomáticas, tá? Ou psicológicas. A ansiedade, ela é um medo exacerbado do que pode potencialmente na mente do ansioso vir a acontecer. Geralmente a pessoa ansiosa é uma pessoa que vive muito no futuro. Ela traz para o presente o seu medo, a sua projeção daquilo que ela pensa que acontecerá ainda, mas que não necessariamente seja verdade que vá acontecer ou não. A tecnologia presente no mundo de hoje, entre nós, ela também é uma das causas que potencializa essas crises de ansiedade. Percebe que cada vez mais as pessoas colocam um comentário na internet, um pôster na internet, e ela põe não apenas para exprimir aquilo que ela está sentindo, que ela está vivendo naquele momento, mas ela põe principalmente porque ela quer expor a sua vida, ela tem necessidade de expor a sua vida e ela tem uma maior necessidade de que essa vida exposta seja curtida por aqueles que a seguem. Então, as preocupações com o número de seguidores, a preocupação com o número de likes ou dislike, a preocupação com o compartilhamento, tudo isso faz com que a pessoa potencialize dentro de si mesmo uma crise chamada crise de ansiedade e desenvolva, se não for bem tratada, fobias, transtornos, doenças mais sérias, depressivas, que vai perdurar aí por um longo tempo da sua vida e até mesmo até o final dela. Existe uma fusão entre o velho e o novo. O que é isso? A pessoa ansiosa, ela não consegue fazer saudavelmente aquela transição entre o velho e o novo. Ela não tem condições
de deixar o passado para trás e se jogar de cara naquilo que é novo, mas ela também não tem a coragem suficiente para seguir naquilo que é novo, e aí ela prefere ficar apegada às coisas do passado. Então ela vive nesse período de transição e não consegue administrar o velho do novo. Ela, ao mesmo tempo, quer abandonar o velho para abraçar o mundo novo, mas por medo ela não consegue, e aí ela se atém, ela fica direcionada, escondida, guardada, agarrada ao velho. Há um período de transição, como eu falei, que tem que ser respeitado. Todas as pessoas têm o seu tempo próprio para vencer essa transição, né, de deixar o passado para trás e se jogar no presente. Então, a gente percebe isso muito com os jovens de hoje em dia. Eles têm muita dificuldade de compreender o que eles desejam para o futuro. Porém, a sociedade em si, o seu grupo de amigos, lhe exige que ele tome uma posição na vida. Ele não sabe direito o que ele quer, mas ele precisa decidir no automático que profissão que ele quer seguir, para que área de vestibular ele tem que estudar para passar, o que ele quer ser daqui a 10 anos, se ele vai casar, se ele vai ter filhos, ou se simplesmente ele não quer nada disso e ele quer viajar, ele quer viver a sua vida e deixar para lá, tirar um ano sabático. Acontece muito quando os jovens terminam, por exemplo, o ensino médio, que aí é aquela fase onde ele não pode mais ficar no ensino básico porque já acabou, mas ele também não sabe para onde ele vai no futuro, que profissão que ele vai seguir, e aí ele fica naquela transição, fora que tem a pressão dos pais para que ele não pare, para que ele siga adiante os estudos, para que ele se forme logo, porque o mundo e o mercado de trabalho também exige dele. Para aqueles que já são mais velhos, que já estão no mercado de trabalho, as exigências são as piores possíveis. A pessoa tem que produzir, ela tem que trabalhar horas excessivas, ela não pode reclamar os seus direitos porque ela já não os tem. Ela olha para fora e ela vê milhões e milhões de pessoas desempregadas, e aí ela começa a se sentir culpada porque ela tem um trabalho, mesmo não sendo aquilo que ela queria, mesmo não ganhando o necessário para a sua manutenção de vida, para pagar suas contas e sobrar para o lazer, mas ela se sente culpada porque o outro não tem trabalho e ela tem, está reclamando, né? E aí ela aceita passar por um monte de exigências, ela aceita fazer suas atividades e atividades dos outros, e ela fica ano a ano sofrendo com aquele trabalho que não era aquilo que ela sonhou para si, sem ter coragem de deixar, porque ela sabe que ela vai ter muitas dificuldades para arrumar outra coisa. Há um período de transição, então, que tem que ser respeitado. Todo mundo tem o seu tempo, e esse tempo ele deve ser condicionado a várias e várias questões na vida pessoal de cada um, e por isso tem que ser respeitado. Outra coisa importante é que essa sociedade ela não foi preparada para pensar no coletivo, e a pandemia acabou nos exigindo isso. A gente começou a perceber de março de 2020 para cá que nós não vivemos sozinhos. Nós não somos sozinhos. A gente é parte de um sistema, a gente é parte de um todo. E descobrir que não é sozinho, a gente é obrigado a sentir a dor do outro. E aí a gente acaba que percebe que a dor do outro é a minha dor também. E se a pessoa não está feliz, eu também não estou feliz. E isso mexe na cabeça de uma pessoa que é ansiosa ou que tem esses traços de ansiedade. A gente precisa descobrir algo para doar. As pessoas às vezes falam que quando tiver dinheiro ela vai doar, que quando tiver melhores condições ela vai doar.
que quando a pandemia acabar, ela vai ser diferente. Mas a gente pode doar agora. Tem muita coisa para doar. Não é apenas o dinheiro. O dinheiro, ele é importante, mas ele não é tudo. A gente pode doar nosso tempo. Mesmo na pandemia, tem uma série de pessoas que faz doação do seu tempo, que está fazendo um trabalho voluntário, porque você fazendo um trabalho voluntário, você acaba que se mistura na dor do outro e você acaba percebendo que a tua dor, ela não é única, que a tua dor é apenas parte de uma dor do outro, que a coletividade está toda dolorida, está toda adoentada e que não é só você. E quando você faz um trabalho voluntário, por exemplo, cuidando de alguém, fazendo comida para alguém, doando o teu tempo para alguém, você acaba percebendo que não tem nem tempo para você reclamar de sua vida, porque você vai usar aquele tempo para fazer um trabalho social e ao mesmo tempo que você está dando, você está mais recebendo. E aí quando você chega na tua casa, você acaba não tendo tempo para sofrer e você vai dormir porque o outro dia você vai fazer outras atividades. Então, não é apenas esperar o tempo passar, ter dinheiro para que você consiga doar alguma coisa. Você pode começar desde já. Doar um carinho, doar uma palavra amiga, doar um ombro para alguém chorar, para alguém desabafar, doar o teu silêncio, porque às vezes também é necessário a gente calar, falar menos, né? E ouvir mais. Ouvir a voz do silêncio. Não tem coisa mais salutar para a mente de um ansioso que precisa parar para respirar, né? A gente precisa, às vezes, aprender a respirar. Nós que somos aqui do Ocidente, a gente não sabe sequer respirar direito, né? E isso pode ser alcançado também pela meditação, contemplar a natureza, né? Você perceber as pequenas coisas da vida, criar uma horta, mudar seus hábitos alimentares, né? Ajudar mesmo você e o universo a se melhorar. Assim fica mais fácil da gente conquistar a tão sonhada felicidade. A ansiedade, ela é geral por conta da pandemia, por conta do número de mortes que a gente tem visto por aí, do desemprego, da fome, do desgoverno que a gente está passando aqui no Brasil, mas a gente precisa tirar forças do nosso interior e se obrigar a ser feliz. Esta foi a parte 1 da felicidade. Amanhã teremos a parte 2. Beijos, até a próxima. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever caso esteja aqui pela primeira vez e me ajudar a fortalecer o canal. Tenho uma meta de até 13 de fevereiro chegar a 2.000 inscritos. Me ajuda aí. Tchau, tchau. Até mais.